Olá, queridos! Bem-vindo a mais uma Aprenda Mais. E nessa semana vamos falar sobre pecado. Assim como qualquer outro tema, nós precisamos encarar de frente, entender, conhecer os princípios bíblicos. E é isso que nós vamos fazer nesse Aprenda Mais. Eu sou o pastor Renato e vem com a gente. E você, já está inscrito em nosso canal? Aproveite e se inscreve agora, clica aqui no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que nós estamos publicando. Bom, esse tema pecado é um tema que acredito que todos nós temos algum tipo de dúvida. A gente vai nesse Aprenda Mais falar sobre a origem, o conceito histórico do pecado, como ele foi tratado durante toda a humanidade, o que é que a Bíblia nos ensina sobre o pecado e a aplicação do pecado nos dias de hoje. Bom, existem dois grandes princípios morais mediadores do comportamento entre Deus e o homem. Um deles é a santidade, o outro é o pecado. E de forma invariável nós associamos toda atitude boa à santidade e toda atitude má ao pecado. O que nós queremos nesse Aprenda Mais é detalhar o que a Bíblia nos ensina sobre o pecado. Porque nós entendemos que hoje tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que o homem faz e entende que não é bom, atribui-se ao nome de pecado. O primeiro questionamento que todos nós que somos estudantes da palavra de Deus nos fazemos é: qual é a origem do pecado? Você já fez essa pergunta? Eu queria fazer um contexto histórico para que você possa entender como o pecado foi tratado durante toda a humanidade. Irineu, o bispo de Lyon na Ásia Menor, foi o primeiro a defender que o pecado do homem, o pecado do mundo, se originou da transgressão voluntária ocorrida no Éden. Esse conceito de Irineu logo tomou conta de toda a igreja, toda a visão teológica e foi um fator muito importante para combater a visão gnóstica acerca do pecado. E por falar em gnosticismo, a visão deles é que quando a alma tem contato com o corpo, imediatamente se dá uma natureza pecaminosa. No ano 185, Orígenes também sustentou essa teoria do gnosticismo, trazendo a teoria do pré-existencialismo, ou seja, todos aqueles que nasceram já pecam de forma voluntária. Todos que entraram nesse mundo já entram numa condição pecaminosa, sem sequer ter oportunidade de mudar isso. Nos séculos 3 e 4, os pais da igreja grega também refutavam o pecado como sendo algo involuntário do ser humano. Em contraposição, os pais da igreja latina ratificavam que o pecado era sim e tinha sim uma origem direta com o pecado original de Adão. O ensino sobre pecado na igreja ocidental tomou grande força com a reforma através de Agostinho, que defendia claramente que o pecado veio de uma transgressão ocorrida no Éden. Havia uma forte discussão ainda na Idade Média acerca da mancha que o pecado produzia e o próprio pecado. Os reformistas, de forma clara e direta, defendiam sim que o pecado veio originalmente de Adão e que as manchas dele, a consequência dele, se reflete em cada uma das nossas vidas hoje. Os defensores do racionalismo e da teoria evolucionista também se posicionam a respeito do pecado. Para eles, a ideia do pecado foi amplamente substituída por algo que é mal, intrínseco ao ser humano. Immanuel Kant defende que o pecado é algo inseparável do ser humano, algo que não dá para explicar, faz parte dele. Os evolucionistas já atribuem o mal a um estado de evolução de consciência que precisa ser trabalhado dentro de cada um de nós. O que essas teorias de racionalismo e evolucionismo querem dizer é que Adão foi o primeiro pecador e não aquele que originou e que fez com que o pecado se transgredisse até hoje sobre as nossas vidas. E que o pecado do homem estaria relacionado ao simples fato de ele ser um ser humano. Mas o que a Bíblia, a nossa base de fé, a nossa verdade, fala acerca do pecado? É isso que precisamos mergulhar. A Bíblia classifica o homem como um ser pecaminoso por natureza. Mas fica uma pergunta: como o homem adquiriu essa natureza pecaminosa? Existem 3 pontos que irão nos ajudar ao entendimento dessa natureza pecaminosa do homem. O primeiro deles, precisamos entender que Deus não é o autor do pecado. Deus, na sua pré-existência, presciência, ele já viu, já sabia que o pecado ia entrar no mundo, bem antes da criação do homem. Mas isso não faz ele como sendo o criador do pecado. Precisamos ter muito cuidado
com esta afirmação. Olha o que nos ensina a palavra em Jó capítulo 34, verso 10. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso de cometer injustiça. Isaías capítulo 6, verso 3 diz que Deus é santo e nele não há injustiça. Deus odeia, abomina o pecado. E uma prova disso é que ele enviou o seu Filho Jesus para servir de provisão salvadora, para que o homem, quando tem esse entendimento, possa ser salvo. A Bíblia ela rebate todas as ideias deterministas que atribuem o pecado a uma criação de Deus. Um segundo ponto sobre a origem do pecado que precisamos nos ater é que ele iniciou ainda no mundo celestial. Precisamos voltar ao livro de Gênesis capítulo 3 e entender como tudo ocorreu no mundo dos anjos. Deus criou os anjos dotados de perfeição, porém Lúcifer e a sua legião se rebelou contra o Senhor. João 8,44, Jesus relata que Satanás, o diabo, ele é homicida desde o princípio. 1 João 3,8, Paulo também afirma que Satanás peca desde o início. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, Paulo faz uma advertência ao amigo Timóteo. Ele diz que nenhum neófito deve ser designado bispo sobre a casa de Deus, para não suceder que se soberbeça e caia na condenação do diabo. Daí a gente pode concluir que o pecado do diabo foi a soberba. E isso bate a porta do nosso coração nesses dias e a gente precisa tomar muito cuidado. O terceiro aspecto que nós precisamos observar na Bíblia sobre a origem do pecado é como foi a entrada dele na raça humana. Foi uma transgressão voluntária ocorrida por Adão no Éden. O homem deu ouvidos ao tentador e se colocou também em oposição a Deus. Comendo do fruto que Deus proibira, Adão abriu uma porta de acesso ao pecado ao mundo. Ele não somente pecou, mas tornou-se servo do seu pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, olha o que Paulo nos escreve. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Amanhã nós voltaremos estudando o caráter e a universalidade do pecado. Fica com a gente, esse assunto é muito interessante e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você conhece. Se você tem alguma dúvida sobre pecado, pode logo colocar aqui nos comentários que ainda dá tempo e nós respondemos ainda nessa temporada. Fica com a gente, aprenda mais, a sua faculdade em pequenas doses.